E quando nós fazemos a leitura bíblica em classe, veja bem, o versículo de número 7 diz que eu sou a porta das ovelhas. Então, Jesus, ele é o único caminho de entrada para essa vida abundante, para essa vida eterna com Deus. Os irmãos muito bem sabem que na antiguidade, quando o pastor de ovelhas ia cuidar das ovelhas no campo, né, ele fazia ali um aprisco, ou com pedras, ou com paus, ou arames, eu não sei, mas uma coisa eu sei, ele dormia na porta, ou seja, para entrar ali, para ver as ovelhas, deveria passar pelo pastor. Para sair também o pastor perceberia. Então, isso é de suma importância que Jesus está dizendo, eu sou a porta. E o presbítero Elbe definiu muito bem ali em Apocalipse, que Jesus, ele sendo ali a porta, ele é a única entrada. Né? Então não há um outro caminho para entrar senão passar pela porta que é Jesus Cristo. Presbítero irmão Gideão, o senhor me permite uma parte? E quando o Jesus fala essa palavra, a expressão é tão forte que ele não fala que ele é um caminho. Ele fala que ele é o caminho. E ele ainda enfatiza, irmão, essa palavra é tão forte que ele enfatiza, ele fala assim, ó, os que vieram antes são salteadores. Porque os salteadores entram por qualquer lugar. Ele falou, não, eu sou a porta. E ele ainda fala demais coisas ainda aí nesse texto, mas vai ficar bem claro. Quando Jesus trata que ele é a porta das ovelhas, ele não dá outra opção. Mas tem o fulano de tal, tem o ciclano, tem uma religião oriental, tem uma religião de matriz africana. Ele não dá outra opção. Não há uma outra opção para nós, a não ser o próprio Jesus Cristo. Então, nesse sentido que ele está falando aqui, só existe um caminho. Perfeito. Ele fala, eu sou o caminho. Qualquer outro caminho que o ser humano tente trilhar, ele vai cair, porque se a gente tentar ter uma vida abundante com as coisas terrenas, como o senhor já disse, são efêmeras, elas são passageiras. Se você tentar ter uma vida abundante em alegria ao meu amigo, irmão Gideão, também passa, porque ele pode não estar mais, hoje ele está, mas amanhã ele pode não estar mais, e assim sucessivamente. A vida abundante que Jesus Cristo nos promete aqui é uma vida abundante nos céus, com Ele, através dele. Glória a Deus. E caminhando para o tópico 1, né, fala sobre Jesus, a fonte de vida abundante. Pastor Eliseu, comenta um pouquinho para nós, né, a fonte de verdadeira vida, né, já abordaram muito bem aqui nossos comentaristas, né, que Jesus é a porta, Ele é o caminho, o único caminho para quem quer, né, viver uma vida abundante na eternidade com Cristo. E como consequência, aqui nesta terra também você terá, né, bênçãos espirituais enquanto você for fiel ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós encontramos aqui então Jesus como o bom pastor. Nós temos outros textos que apresentam ele também como esse pastor, como na parábola das 100 ovelhas, né? Quando ele, sendo o pastor, ele diz, faltando uma, o pastor deixa as 99 no redil e vai atrás daquela uma, porque todas as ovelhas são importantes. E aquela que está perdida é aquela que está carente, aquela que está necessitada, e independentemente de estar frio, de estar anoitecendo, ele vai atrás porque ele sabe que o tempo é curto. Se não correr atrás, certamente essa ovelha vai perecer. Então, ele sendo a fonte da verdadeira vida. Por que verdadeira vida? Porque vem as falsas vidas. Se tem a verdadeira é porque tem a falsa. E nós vimos aqui no texto, quando nossos irmãos já falaram, que Jesus disse que ele é a porta. Ele não é uma porta, ele é a porta. E no versículo de número 10, ele diz, o ladrão não vem senão para roubar. Ou seja, todos os que vieram antes, ele diz, são ladrões. Quem são os que vieram antes? Os demônios,
principados, potestades, que usando pessoas e as estratégias que eles têm, que os demônios têm, eles vieram para roubar, para matar e para destruir. É claro que o ladrão, quando vem, ele não vem com cara de ladrão, ele vem com a cara bem assim, chamativa. E as pessoas que são saqueadas, elas não conseguem às vezes nem perceber que estão diante do ladrão. Então esse é o perigo. E Jesus diz, toma cuidado, porque ele não vem com cara de ladrão, mas ele chega e ele vem, não, agora a finalidade dele não é dar vida para ninguém. Ele promete vida, mas não tem vida. Agora eu prometo vida e tem vida. Eu sou a porta. Disse o presbítero Gideão que o pastor fica na porta. Realmente, nos desertos e em locais longes, porque as ovelhas eram cuidadas, Israel cuida muito de ovelhas, e eles então, por vezes, precisam se deslocar de um lado para outro com aquele rebanho, e então eles fazem aqueles apriscos de pedra, de arame, de vários recursos, às vezes até em forma de caverna, mas na porta, a porta é só uma. E quando é feita de arame, feita uma cerca grande, o ladrão ele vem lá por trás, ele não vai à porta. E ele então vem sempre em dois ou mais, e um pula por cima, saqueia a ovelha, joga a ovelha para o outro lado, e o salteador, o outro do lado de cá, leva a ovelha embora. Então, por isso que diz o ladrão, ele vem e ele rouba, ele engana, ele salteia, ele pula por cima desse aprisco e ele então só faz o mal. Então nós temos aqui Jesus Cristo, que é a verdadeira vida, dizendo assim: eu conheço as minhas ovelhas, eu sou conhecido, eu conheço as minhas ovelhas pelo nome. Como é maravilhoso nós sabermos que servimos um Deus que trata todos nós como se fosse uma pessoa. Eu chamo a tua atenção para isso. Quando você for falar com Deus, não fale com Deus como se Deus tivesse que atender 8 bilhões de pessoas na Terra. Porque Ele atende as 8 bilhões de pessoas, só que com um diferencial. Ele atende cada uma das 8 bilhões como se Ele estivesse atendendo só aquela. Este é o poder e a capacidade desse nosso Deus. Então, quando nos dirigimos a Deus, precisamos saber que Ele nos dá atenção completa. Às vezes vamos conversar com pessoas e as pessoas ficam olhando para o lado, conversa com o outro, perde a atenção. Às vezes a gente falou para o vento, falou para as paredes, a pessoa não escutou. Está ali na nossa frente e não está escutando. Mas Jesus é diferente. Quando você fala, o olhar dele se fixa no seu. E ele não tira a atenção. Seus ouvidos, seus olhos, sua atenção, seu amor, seu carinho, está todo voltado para você. Como se existisse somente você na terra. E ele, como seu pai, ele como seu pastor, ele vem para dar vida. Ele fala: entre por mim, eu sou a porta. Você entra e você pode sair. Ou seja, você tem liberdade. Você vai ter pastos verdejantes. Olha lá o que está no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Aleluia. E nada me faltará. Meu pastor ali quer dizer o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Eu sou Todo-Poderoso, não falta nada. Diz assim, refrigera a minha alma, ou seja, cura as minhas enfermidades, guia-me a pastos verdejantes, ou seja, alimento físico. Às vezes você está com falta de providência em casa. Ele diz: guia-me mansamente às águas tranquilas, a pastos verdejantes e às águas tranquilas. Aí ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Mesma coisa de nada, tanto faz estar no vale da sombra da morte como no vale da sombra da vida. Independentemente, a vida é Jesus. E ninguém
Olha o que ele diz aqui no final do texto. Ele diz assim: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Porque, devido aos nossos pecados, a justiça de Deus, não é o diabo, nem o mundo que queria o pagamento, mas a justiça de Deus exigia um preço. Ou seja, a justiça do próprio Cristo exigia que se pagasse um preço pela falha do homem. E então ele precisava morrer, o homem precisava morrer. Como nós não tínhamos coragem de morrer, para que nós não fôssemos para o inferno, então ele diz: eu vou dar a minha vida, eu vou morrer no lugar deles. Só que tem um negócio: eu dou a minha vida e eu torno a tomá-la. E ninguém me impede. Ninguém tem poder, nem nesse século, nem no vindouro, de impedir que eu dê a vida e nem de impedir que eu torne a tomá-la. Aleluia. Porque o diabo não queria que Jesus desse a vida. Glória Ele a lutou o Deus. tempo todo para que Jesus não fosse ao Calvário. Ele falou: ninguém me impede, eu vou ao Calvário. Não são os homens que me prendem, não são as autoridades, não é Pilatos que vai me condenar. Eu vou me entregar. Aleluia. E os ladrões vieram para matá-lo e disseram, e chegaram ali, estava já escuro, e Jesus falou: a quem vocês procuram? Eles falaram: a Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. Jesus disse: sou eu. Eles caíram todos por terra. Se Jesus quisesse, ele fugia. Mas Jesus disse assim: bom, se vocês vierem procurar a mim, deixem os demais irem. E eles então o levam, porque ele se entrega, ele quis morrer, ninguém o prenderia. E aí ele diz: ninguém me tira, a vida é minha, e ninguém tem o poder de tirar. Mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Então, esta verdadeira vida, a fonte de verdadeira vida, que é Jesus, ele oferece para nós, dizer assim: não siga uma vida fictícia, uma proposta vaga, falsa, mentirosa. Sirvam a mim e tenham vida de verdade. Então, o Gideão já explicou a diferença de a vida física, a vida espiritual. Elas têm um diferencial, mas Jesus dá tanto vida física, o bios, como o zoe, que é vida permanente. Então, ele oferece vida completa, integral para nós. E esta vida que ele está oferecendo, ela é uma vida diferente da que o mundo oferece. O mundo fala assim: pega o dinheiro e você vai ficar feliz. Aí a pessoa junta o dinheiro, mas Gasta tudo. a felicidade continua longe. Completa, né? Aí ele vai para o mundo da balada, prostituição e tudo mais. Aí quando volta para casa, desespero. Vazio. Se torna uma estrela no mundo, e é fama, e o povo aplaude, mas quando está sozinha, como uma certa dançarina grega que abalava os auditórios e todo mundo aplaudia, ela diz: eu não tenho nenhum momento sequer que eu fique sozinha, que as minhas mãos não tremam e os meus olhos se encham de lágrimas. Eu preciso estar no meio do povo. Por quê? Porque aquela alegria fictícia, parece que, junto com o povo, parece que havia alegria, mas não havia alegria, que ela não tinha capacidade para raciocinar sobre a vida, porque mesmo no meio da multidão sendo aplaudida, ela estava morta espiritualmente. Então, nós estamos aqui dizendo: não tem nada melhor do que ter vida em Jesus. Ele é a fonte da vida. Glória. Independentemente de estar enfermo, independentemente de você estar passando um problema financeiro, Jesus, ele vai cuidar de você em todos os aspectos da sua vida, e o principal, nós vamos morar com ele eternamente. E será glorioso demais. Glória a Deus, pastor. Caminhando aqui para o nosso tópico 2 da lição, né, já aprendemos, né, que Jesus é a fonte de vida abundante, é a fonte do amor, né, que Jesus é a fonte de verdadeira vida. Então ficou claro para nós, né, que Jesus é a verdadeira fonte. Ele é a vida, e vida abundante, e a vida, né, e a fonte de amor. O tópico 2 traz para nós, amado irmão que nos ouve, né, com a temática a vida abundante.
E nós vamos comentar aqui um pouquinho, né, o conceito, o que é uma vida abundante, né, o que é de fato, né, uma vida, né, que transborda, né, de uma forma, né, quase sobrenatural. Eu vou te convidar, nosso querido presbítero El, para comentar um pouquinho para nós, né, desse conceito, né, e na sequência comentar também que a vida abundante também influencia a família, e nós vamos desfrutar de diversas bênçãos provenientes dessa vida abundante em Cristo Jesus. Meus irmãos, vale ressaltar, deixa eu falar no microfone aqui, né? Vale ressaltar que o que o nosso pastor comentou, o que o presbítero irmão Gideão comentou aqui, a respeito do pastor, o bom pastor. Quando ele declara aqui, ele diz o seguinte, presta atenção, você que é pregador, pegue essa do versículo 10, olha. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Você que está afastado do Senhor Jesus, a primeira coisa que o ladrão quer fazer contigo é roubar a presença do Senhor na sua vida. Ele quer tirar você dos caminhos do Senhor. Segunda coisa, depois de roubar, ele quer matar a sua vida espiritual. Matar a sua vida espiritual. E depois ele quer destruir a sua vida. Então o inimigo, nosso inimigo, ele vem para estas coisas. E observe que a sequência é correta. E aqui o tópico 2 nos trata de conceito da vida abundante. A vida abundante só é possível mediante o relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. Não há outra forma. Só podemos entender isso se nós entendermos que Jesus nos livra da ira vindoura. Só podemos entender isso se entendermos o que está nesse versículo 10 de João 10. Porque ele diz assim que o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Eu trouxe aqui outra versão chamada versão transformadora que nos diz assim: o ladrão vem para roubar, matar, destruir. Eu vim para que lhes dar vida, e uma vida plena, aleluia, e uma vida que lhes satisfaz. Essa versão eu gosto muito porque observa que quando o autor coloca eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância, essa outra fala assim, ó, eu vim para que tenha vida, uma vida plena e uma vida que satisfaz. Nosso pastor Eliseu deixou muito claro, por mais que você tenha recursos, por mais que você tenha posses, você vai ter falta de alguma coisa. Um homem muito rico certa vez encontrou Jesus, e esse homem conversando com Jesus e querendo justificar-se, Jesus declara para ele, ó, ainda lhe falta uma coisa. Ainda lhe falta uma coisa. Mas olha, eu já dou dízimos, eu já ajudo os pobres, eu já faço boas obras, eu já tenho a minha religião, frequento segundas, terças e sábados, domingos. Jesus falou, ainda falta uma coisa. O que você não tem é amor pelas outras pessoas. Que ele disse assim, ó, então vai lá, vende tudo e me segue. E ele saiu muito triste. Ainda, por mais que você tenha religiosidade, ainda falta o amor ao próximo. Aleluia. Ainda lhe faltava alguma coisa. A vida abundante prometida por Jesus preenche todas as esferas do ser humano. Primeira esfera, nós temos o corpo, soma, que é essa parte onde você se relaciona no mundo. Segunda esfera, a alma, os seus sentimentos. Nós, seres humanos, somos feitos alma vivente. Alma vivente. Você tem uma alma. Aonde foi soprado um espírito dentro de você. Que é a terceira parte. Esse espírito é o relacionamento. Ele se relaciona. Olha, observamos que é necessário, as necessidades nossas é físicas, emocionais e espirituais. Uma nova vida integral com Cristo, integral quer dizer completa com Cristo, tudo se faz novo. É uma autêntica novidade. Olha o que está escrito em Coríntios, no capítulo 5,
versículo 17 nos diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, a vida plena com Cristo é o resultado do relacionamento pessoal com Ele. Não é possível você ter vida plena se você não tiver um relacionamento com esse pastor. E observa que o versículo 14 desse mesmo capítulo 10 nos diz assim, ó: eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. E das minhas ovelhas eu sou conhecido. Você é conhecido do Senhor Jesus? Ele disse que ele é o bom pastor. E caminhando aqui nessa parábola, ou pelo menos nisso que Jesus está trazendo aqui de palavra para nós, não, esse texto não é uma parábola, mas ele está fazendo uma comparação dele com o pastor. Ele diz o seguinte: ele está na porta. E naquela época, vários pastores se encontravam e fazia esse aprisco temporário. E nesse aprisco temporário ali, deixava um dos pastores ali na porta. E o pastor, os demais, quando chegavam, queriam caminhar com as suas ovelhas, ele entrava por ali e chamava. E só as ovelhas desse determinado pastor que chamou, só elas que saíam ali pelaquela porta. Isso é muito interessante. Glória a Deus. Isso é muito interessante, porque um dia nós seremos chamados pelo Senhor Jesus. E o tópico 2, vida abundante, também influencia na família. Na ocasião da libertação de Paulo e Silas da prisão, o carcereiro apavorado perguntou para Paulo o que podia fazer para ser salvo. Primeiro ele queria tirar sua vida. Olha o desespero. Olha o desespero. Se não é esse o desespero que nós vivemos no nosso dia a dia. O carcereiro queria tirar a sua própria vida. E naquele momento, Paulo falou assim: não, estamos nós todos aqui. Ele falou: então o que eu faço para ser salvo? Paulo respondeu, aleluia, Atos capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa, aleluia. Essa bênção é estendida à nossa casa e que todas as nossas casas tenham salvação. A salvação não se aplicaria apenas ao carcereiro, mas a toda a sua casa. Não seria apenas um tratamento físico, ou seja, um livramento físico para ele mesmo, mas um livramento novo, novo tipo de vida. O carcereiro e toda a sua família experimentaria algo novo em Jesus Cristo. A vida abundante abrange os nossos familiares. Eu quero, nessa manhã, clamar aqui ao Senhor, para que essa vida abundante, que essa alegria do Senhor Jesus alcance todos os seus parentes que estão me ouvindo nesta manhã. Que alcance todas as pessoas que estão à sua volta, os seus vizinhos. Que aquela pessoa que você continua orando por ele, creia que o Senhor Jesus é o único Salvador e aceite o Senhor como seu Salvador. Esse é o meu comentário e essa é a minha vontade nessa manhã. Glória a Deus, que maravilha, que coisa gloriosa é falar, né, que em Cristo nós temos uma vida abundante, onde Ele prometeu para cada um de nós e vai também atingir todos os nossos familiares. Na minha casa, graças a Deus, eu desfrutei dessa rica promessa do Senhor. Lá em casa não éramos cristãos, não éramos evangélicos, mas um dia o Senhor Jesus alcançou a minha vida, através da minha conversão, e oração ao Senhor pela minha família. O Senhor alcançou toda a minha casa, o Senhor alcançou o meu papai, a minha mamãe, minhas irmãs, e hoje, um lar que não tinha Cristo, que não tinha alegria, hoje vive, e experimenta de uma vida abundante, que é Jesus, a nossa fonte da verdadeira alegria. E eu queria só reforçar aqui, presbítero Elton comentou muito bem, que quando Jesus fala que Ele é a porta, quando se fala porta, ao entrar pela porta, nós recebemos um convite, mas também recebemos um desafio, porque ao atravessar a porta, ao passar pela porta, que é Cristo Jesus, Ele nos convida também a deixar as coisas do passado para trás. É verdade. Então, quando nós aceitamos o convite de viver uma vida plena com Cristo e abundante em Sua presença, nós temos também que nos afastar, nos esvaziar do velho homem, para que essa vida abundante ela seja plena em nossa vida, seja plena em nossa família e nós possamos desfrutar
do que Deus tem para os seus filhos. Então, você que nos ouve, né, que de repente tem dúvida, né, se você quer servir a Cristo ou não, se você, né, entrega a sua vida para Cristo ou não, está aí pensativo, mas é difícil, de repente eu vou ter que deixar de fazer isso, né, para ter uma vida abundante com Cristo. Mas eu convido você que nos ouve, entra pela porta que é Cristo Jesus. É um desafio, mas é um desafio para uma vida eterna, para uma vida constante com o Senhor Jesus. E você vai, né, deixar alguns hábitos do velho homem, mas eu digo para você que você não estará sozinho nunca mais, porque o Espírito Santo, a presença de Deus, habitará em teu coração e você vai desfrutar de uma alegria constante, diária, mesmo que falte de repente recurso para pagar o boleto, né? Mesmo que você enfrente uma enfermidade incurável, mesmo que você passe por crise financeira ou de repente uma crise conjugal, mas quando Cristo está no seu barco, quando Cristo está em seu coração, você vai vencer essa luta, essa dificuldade, e você vai ter garantia da vida eterna com Cristo. Eu sempre falo que, né, como disse aqui nosso pastor Eliseu, nosso irmão Gideão também no começo, né, que a nossa vida aqui é passageira, né, estamos aqui, né, por um pouquinho de tempo, né, e logo, né, a trombeta soará, logo Cristo virá buscar o seu povo, buscar a sua igreja, e tudo que está aqui nesta terra, né, a riqueza de repente que você acumulou, os bens materiais, né, de repente essa enfermidade que você está passando, de repente essa aflição, né, que você tem vivido familiarmente, ela vai cessar, né, porque lá no céu eternamente com Cristo não terá enfermidade, não terá lágrimas, não terá dor, não terá crise financeira, porque lá receberemos um corpo glorificado, um corpo incorruptível, e você vai realmente entender que valeu a pena renunciar tudo que o diabo te proporciona aqui nesta terra para você viver uma vida abundante com Cristo. E caminhando um tópico a mais, né, eu vou falar um pouquinho sobre as diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Eu vou aqui convidar o nosso querido presbítero Gideão para comentar para nós, né, quais são essas bênçãos, irmão Gideão, né, que provém de uma vida abundante com o Senhor Jesus. Podemos dizer que as bênçãos provenientes de uma vida... Podemos dizer que as... Podemos dizer que as promessas de uma vida abundante, primeiramente, a primeira promessa que nós temos de uma vida abundante é uma vida eterna com Deus. Essa é a maior promessa que nós temos. Após sermos salvos, nós temos a promessa de ter uma vida abundante com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, mas enquanto nós estivermos vivendo aqui na terra, nós podemos também ter uma vida abundante materialmente. Mas esse aqui não é o nosso foco, porque quando nós analisamos o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 16, do 19 ao 31, a Bíblia fala de pessoas que estavam ali vivendo abundantemente. Havia um rico, né, que a Bíblia diz que ele estava vivendo arregaladamente. Para ele, de repente, era uma vida abundante. A Bíblia diz que ele comia bem, se vestia bem, né, vestido de púrpura, né, e vivia arregaladamente. Para ele, era uma vida superabundante. Mas a Bíblia também diz que havia um homem chamado Lázaro. Lázaro, veja bem o contexto. O nome Lázaro quer dizer que Deus o ajudou ou Deus ajuda. Mas como assim Deus ajuda Lázaro e Lázaro estava ali mendigando, passando necessidade, com ferimentos, e ainda os cães lambiam as chagas de Lázaro? Mas em momento algum das referências bíblicas, nós vemos Lázaro reclamar da situação, da necessidade em que ele estava ali passando. Porém, pastor Eliseu, a Bíblia diz que a vida bio chegou ao final para os dois. A vida natural, a vida comum chegou para os dois. Só que além da vida bios, todos têm a vida zoe, que é chamada de novo nascimento ou a vida eterna.
Só que, diferentemente do rico, que passou a ter agora uma vida que não é mais abundante, não é uma vida regalada, mas agora o Lázaro passou a ter uma vida ali abundante com Deus, a chamada vida eterna. E o próprio Abraão ali, no seio de Abraão, mencionou, você teve uma vida regalada, aparentemente abundante, cheias de amigos, cheias de companheiros, e Lázaro completamente ao contrário. Agora Lázaro, ele vai gozar de uma vida abundante, eterna, que não tem fim, e você já gozou da sua vida eterna, porém passageira. Chegou ao fim. Agora, essa vida que você vai ter aqui, vai ser uma vida realmente agora de sofrimento, de angústia, porque essa vida aqui é separada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o primeiro passo que nós devemos ter sobre promessas de uma vida abundante é nós aceitarmos ao Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Independente da sua condição de vida que você leva hoje. Quando nós analisamos Romanos 5 e o versículo 8, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olhe, presbítero Elbe, que exemplo de pastor de ovelhas. O pastor de ovelhas que dá a sua vida pelas ovelhas. Quando eu analiso o primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 17, o versículo de número 34 ao 37, nós devemos falar um pouquinho do verdadeiro pastor, porque a leitura bíblica em classe fala dos pastores mercenários. Só que o verdadeiro pastor, aquele que tem cuidado das suas ovelhas, ele faz como Davi. Quando vem o urso para tentar ali tirar uma das suas ovelhas, ele vai lá e dá um jeito no urso. Quando vem o leão, ele também vai dar um jeito no leão. E como o pastor pode ajudar as ovelhas hoje? Através da palavra de Deus, um bom ensino da palavra de Deus, cuidando, relatando os perigos, as necessidades, porque nós necessitamos do alimento espiritual que é a palavra de Deus. Porque uma ovelha hoje sem a palavra de Deus, ela vai passar necessidade. Ela precisa de pasto, ela precisa o quê? De alimentação. E o verdadeiro pastor, ele cuida, ele ama as suas ovelhas. Quando nós analisamos 1 Samuel, no capítulo de número 17, o versículo de número 20, o pai de Davi, Jessé, falou aos seus irmãos, estão na batalha contra os filisteus. Vai levar um lanchinho para eles, vai levar um marmitex para eles. Porém, quando Davi vai levar ali o lanchinho para os seus irmãos, ele não deixa a ovelha com qualquer um. Ele identifica ali uma pessoa capaz de cuidar das ovelhas e ele deixa ali as ovelhas sob os cuidados de alguém. Então, este é o verdadeiro pastor. O pastor, quando ele precisa sair, ele deixa ali as ovelhas sob a guarda, sob o cuidado de alguém que tem capacidade para cuidar. Porque dependendo de quem ele deixa, aquela pessoa ali vai acabar roubando o aprisco, matando ali as ovelhas. Só que algo me chama a atenção, que quando nós vamos para o primeiro livro de Samuel, no capítulo 18, o versículo de número 2, presbítero Elpe, ele nunca mais voltou a ver aquelas ovelhas. Ele deixou sob os cuidados de alguém, e no versículo 2 do capítulo 18, ele nunca mais voltou, porque Davi o tomou para si. Ele foi trabalhar no palácio como músico ali, né? Saul voltou, ele não voltou mais para o pasto, mas ele deixou alguém cuidando ali, alguém que tinha capacidade, porque o verdadeiro pastor, ele ama suas ovelhas, mesmo ele saindo, ele deixa sob os cuidados de alguém que tem o mesmo interesse dele, que é conduzir bem as ovelhas. E nós sabemos que em 1 de Pedro diz que nós, como pastores de ovelhas hoje, mas Gideão, pastor é aquele que tem rebanho? Mas eu, como o sacerdote da minha casa, eu sou o pastor das minhas ovelhas, da minha esposa, dos meus filhos, e a Bíblia diz que o sumo pastor
né, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, vai chegar o momento que ele vai se apresentar. E nós, como pastores, nós devemos dar conta das nossas ovelhas. Aquela ovelha que está machucada, será que eu, como pastor, eu providenciei a medicação certa? Ou eu dei uma dose? O irmão que está na área da saúde sabe que uma dosagem de medicamento muito alta mata, corpo, né? Pode danificar, ao invés de contribuir para a eficácia ali de uma necessidade, de uma enfermidade, pode acabar matando. Então, o pastor também ele tem que dar a dosagem de medicação certa. Ideal, não muito forte, não pouquinho, porque senão vai continuar uma tendo dose ali diária. uma dose diária. Então, nós muitas das vezes dificultamos algumas palavras na Bíblia, mas Deus, Jesus, como exemplo, ele fala ali da ovelha, do rebanho, das coisas comuns do nosso dia a dia. Então, ele sabe que, como pastor, tem que dar a dosagem certa, a medicação certa, porque senão a ovelha, você pode matar a ovelha ou também você pode não curar a ovelha. Quando você fala do pastor, né, cuidando das ovelhas, né, nós, enquanto professores da Escola Bíblica Dominical, até você que está em casa nos ouvindo, né, eu convido você, né, eu creio que o professor ele tem uma função também de auxílio pastoral do seu pastor local na sala de aula, né? Então, aqui cada professor tem na sua classe, de repente, 30 alunos, né? 40, 50, 20 alunos, né? E você, professor que nos ouve, você é a extensão do seu pastor local na sua sala de aula. Ontem, ouvindo nosso pastor na nossa reunião geral de obreiros, aprendemos que vai ter um novo projeto, Casa de Paz, né? Onde nós iremos aí distribuir, né, em classes, pequenos grupos, né, para que possamos viver uma comunhão plena que o Senhor tem, né, para a sua igreja e para cada um de nós. E você que me ouve, professor, né, vamos estender a mão, né, vamos auxiliar nosso pastor, vamos ajudar nosso pastor, vamos cuidar desse rebanho que Deus tem confiado a cada um de nós. Né, eu falo que a nossa sala de aula, né, ela é um rebanho do Senhor. Né, então ali você vai ter uma comunhão, né, especial com o seu aluno, você vai ter uma afinidade diferente que de repente nem o seu pastor consegue ter, mas você terá esse privilégio de ministrar uma aula com excelência e de gerar uma comunhão, né, e cuidar, né, dessa ovelha, desse aluno. Então, se faltar um aluno, né, se adoecer um aluno, se de repente alguma necessidade, né, tiver em sala de aula, né, que você mobilize a sua classe para poder viver essa plenitude que Deus tem para cada um de nós. Aqui a nossa professor Thelma Bueno, só completar, já passo, meu querido. A Thelma Bueno, ela escreveu um livro muito, muito maravilhoso, né, sobre igreja saudável, né? Ela fala assim, educando para uma vida plena. Está até na revista nossa esse comentário, que eu acho que é de suma relevância, de repente, se puder, né, passar em sala de aula. E ela fala assim para nós do que é a felicidade plena. Ela diz assim no texto do livro: viver de modo inteligente, saudável e para a glória de Deus é um aprendizado diário, e realmente é. Assim como Salomão, vivemos várias estações em nossa vida e não podemos desprezar nenhuma delas. Então, cada estação tem a sua importância e tem a sua relevância para a minha vida e para a sua vida. Cada estação, ela é única e somos responsáveis por torná-las especiais. Por isso, meu último conselho é para que você viva cada estação ou cada dia como se fosse o seu último dia aqui nesta terra. Não tenha medo de ser feliz, de sorrir e de viver. Temos um Deus que ama a vida, mas muitos crentes parecem ter medo da felicidade e acreditam que o crente autêntico tem que estar sempre sisudo, com dificuldades. Se tudo vai bem, né, alguns cristãos, né, acham que logo tem algo de errado, que ele não pode viver uma vida plena de felicidade aqui nesta terra até a volta do Senhor Jesus. Então, tenho consciência de que vivemos numa sociedade hedonista, diz ela, né, a nossa irmã Thelma Bueno, onde as pessoas estão obcecadas pelo prazer. Todos querem ser felizes a qualquer custo, mas onde encontrar a tão sonhada e falada felicidade? Nosso pastor Eliseu comentou conosco, né, anteriormente, né, que tem uma dançarina, né, na Europa, que ela vai para os bailes, vai para os shows, né, ali ela se sente de alguma forma alegre, feliz, né, por um curto período. E acabando o show,
ela se sente vazia, solitária e desprezível. Então, né, a nossa irmã Thelma, ela questiona para nós, né? Todos querem felicidade, todos querem ser felizes, mas onde está, presbítero Elber, essa tão sonhada felicidade? Né? Onde está essa busca que, né, hoje, né, o homem hedonista, né, o homem que vive pelo prazer, ele quer ser feliz o tempo todo. E nessa busca pela felicidade, pelo prazer, ele se perde, meu Gideon, né, nessa busca incansável, e é uma busca que não vai ter saciedade plena, né, porque essa felicidade que o mundo proporciona, que o diabo proporciona para nós, é uma falsa felicidade, uma pseudo-felicidade, que a pessoa acaba o show, né, acaba de se drogar, quando vai para o seu quarto, né, está sozinho ali, ele não consegue ter comunhão com Deus, não consegue encontrar a felicidade plena que está em Cristo Jesus. E só desfruta dessa plena felicidade o homem que conhece a Cristo, que tem um encontro real com Cristo Jesus, e vai desfrutar, mesmo estando num local só, num quarto só, ele vai ter plenitude, ele vai ter gozo, ele vai ter paz, porque ele sabe em quem ele tem crido. Perfeito. Um exemplo prático que nós podemos verificar na Bíblia é a parábola do filho pródigo, né? Que o pai, ele tinha 2 filhos, dividiu a herança entre os 2, e o mais novo saiu para viver regaladamente no mundo. Né? Para ele, ó, minha vida abundante é essa, eu vou sair da casa... Estava pautada na riqueza, nos bens materiais. Vou sair da casa do meu pai, vou viver independente do meu pai, eu vou ter agora uma vida abundante, achando que ele não tinha uma vida abundante na casa do pai. Aí a Bíblia diz que ele foi viver no mundo, ele estava vivendo aparentemente bem, de fama, havia amigos, porque ele tinha alguns recursos, mas a Bíblia diz que esses recursos foram se esgotando, os amigos foram se retirando e ele começou a passar ali necessidade. Começou nos trabalhos serviçal, apacentar porcos, mas a Bíblia diz que ele caiu em si. Olha que coisa interessante. Aquele pai, como um grande pastor que ele era na casa dele, ninguém pregou para aquele jovem ali. Ele apenas caiu em si e lembrou dos ensinamentos do seu pai como pastor. Ele falou, não, eu vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão porque eu pequei contra ele e pequei contra Deus, nem que ele me faça como um dos seus servos. Olha só, os servos do pai ali tinham uma vida abundante. Eles comiam, eles bebiam, tinham vestimenta e trabalhavam com alegria, e eu estou aqui perecendo. Então a Bíblia diz que ele voltou. Então podemos assim dizer que ele teve uma nova vida, a vida chamada Zoe. Ele passou a ter um novo nascimento. Ele se arrependeu dos seus pecados, voltou para a casa do pai e teve ali uma vida, agora sim, uma vida abundante ao lado do pai ou na casa do pai. Presbítero Elber. Se o senhor me permite, eu quero só retornar um minutinho, meu superintendente, naquele texto que o senhor estava falando sobre Lucas, no capítulo 16, quando fala a história de Lázaro, né? A história de Lázaro e do rico ali. E o que mais me chama a atenção, e você vai me entender nesta manhã, cuidado com os locais onde você anda frequentando. Sabe por quê? Aquele rico que estava ali, ele se vestia de púrpura e de linho fino. O que significa púrpura, professor? Púrpuras são as vestimentas sacerdotais. São as pessoas que cuidam, ou seja, os responsáveis por cuidar do seu semelhante. São os religiosos da época. Então Jesus estava trazendo aqui, ó, os religiosos, vocês veem ali o necessitado, o Lázaro, ou seja, o necessitado ali, e você não estende a sua mão. Cuidado com a verdadeira religião que eu e você estamos praticando. Segundo lugar, esse rico também se vestia de linho finíssimo. O que quer dizer? A igreja servindo apenas a vida dele. Ele não era um sacerdote? Vivendo arregaladamente e o necessitado às suas portas. De forma que todo dia ele passava ali, ele via que os cães lambiam a ferida daquele Lázaro que estava ali, daquela pessoa necessitada, e não tinha capacidade de estender a mão. Essa mensagem aqui, e o professor me fez rever esse texto aqui, e
isso daqui é um ensino muito grande para nós. Nós estamos falando de pastor. A igreja tem essa necessidade, ela precisa cuidar do seu próximo. Então, meu irmão, você, nesta manhã, cuide da sua vida espiritual. Estenda as suas mãos para alguém. Use a sua vida em prol do reino do Senhor. Ah, mas estou fazendo pouco. Mas é esse pouco que faz toda a diferença. Assim como o nosso superintendente começou a aula de hoje. Olha, todas as pessoas são necessárias no reino de Deus. Não tem nenhuma pessoa que nós podemos descartar. Nem você que está me ouvindo nessa manhã, volte aos caminhos do Senhor. Obrigado, meu superintendente. Professor William, aprendemos ontem que na nossa reunião geral de obreiros, né, nosso querido evangelista Paulo Gonçalves, né, comentou para nós, né, sobre a importância de cada um no reino de Deus. Né? O senhor me fez lembrar um trechinho de ontem. Aí ele falou bem assim: meus irmãos, eu aprendi muito com a formiga. Né? E ele disse que até a formiga caroneira, né, a formiga que vai, né, sobre a folhinha ali, de repente sobrecarregando a outra formiguinha, mas ela fica sobre a folha para tentar manter o equilíbrio, né, daquele mantimento, para conduzir, né, até o local estabelecido. Então, no reino de Cristo, mesmo que você de repente se sinta, Marcel, né, eu não sou útil no reino de Deus, né, não tenho uma função específica. Meu irmão, só o fato de você abraçar o irmão, de você receber alguém na recepção da igreja, de você cuidar de um carro, de repente, da igreja, né? Ou você acomodar o irmão, de repente fazer uma visita, né? Simples que seja, né? Com certeza você está sendo útil e está sendo bênção para o reino de Deus. Né? De repente você tem o dom da intercessão, né? De repente você ora por alguém, de repente você intercede, né, pelo vizinho, né? Você é importante no reino de Deus. Deus conta com você e cada um, né, tem uma função específica no reino de Deus. De repente uns pregam com mais ousadia, outros oram com mais intensidade, outros visitam com mais alegria, outros contribuem, né, com uma cesta básica, com alimento, né, vendo a necessidade do irmão. Mas saiba que o que você faz, não importa a dimensão disso nesta terra, mas o Senhor conta com você e você é útil no reino de Deus para a glória do Senhor. E caminhando para o nosso último tópico da lição, nós vamos abordar agora sobre o que identifica a vida abundante. E vamos falar um pouquinho com o nosso pastor Eliseu aqui sobre essa alegria do Senhor, o pastor. E a gratidão, pastor, né? Nós precisamos aprender a importância, né, da gratidão e a importância de sermos alegres no Senhor Jesus. A alegria do Senhor, dizia o apóstolo Paulo, né? E isso está registrado na Bíblia: regozijai-vos sempre. Então é uma ordem para se alegrar, e não é hoje e não amanhã, mas sim sempre. No Antigo Testamento, Neemias também diz: a alegria do Senhor é a vossa força. Em Provérbios nós encontramos que a alegria é um bom remédio. Então, uma vida abundante é uma vida alegre, é uma vida feliz. Glória. Na página 6 do livro de Billy Graham, Segredo da Felicidade, ele escreve que um milionário do Texas, ele confessou dizendo: pensei que com dinheiro pudesse comprar a felicidade, mas acabei miseravelmente decepcionado. E ele diz: uma famosa estrela do cinema exclamou: tenho dinheiro, beleza, fascinação e popularidade. Deveria ser a mulher mais feliz deste mundo, mas sou infeliz e miserável. Por quê? Uma pergunta. Aí vem um dos mais conspícuos líderes britânicos, disse: perdi toda a vontade de viver e, no entanto, tenho que viver. O que é que acontece comigo? Perguntava ele. Certo senhor foi consultar um psiquiatra, continua o livro na página 6 aqui dizendo, ele disse: doutor, sinto-me vencido, sozinho e muito infeliz. O senhor me poderá ajudar? O médico especialista lhe receitou que fosse ao espetáculo de um famoso circo e visse e ouvisse um palhaço extraordinário que tinha a fama de fazer rir os mais tristes e desanimados deste mundo. O consulente respondeu: eu sou o dito palhaço. Certo acadêmico tinha 23 anos, diz: já passei por experiências que fizeram de mim um velho e estou farto da vida. E aí segue, né? Nós
vemos aqui as expressões desse livro, e aqui eu leio um último depoimento. Diz: um dos grandes estadistas do mundo odierno me disse certa vez: estou velho, e para a minha vida já perdeu todo o encanto e o significado. Estou pronto a saltar fatalmente para o desconhecido. E ele pede ao jovem Billy Graham: o Senhor me poderá dar um raio de esperança? Então, a alegria é no Senhor. As coisas do mundo são fictícias. E aí o apóstolo Paulo diz: alegria é um bom remédio. Por quê? Por que tanta gente ansiosa nesse mundo? Tem dinheiro, mas está ansiosa. É estadista, mas tem... É bailarina, é estrela, mas está ansioso, está desesperado, está gerando doenças. E a alegria é remédio. Repetimos aqui o que o Lázaro estava lá, com chagas, alguma coisa pegou ele. Às vezes uma pessoa está com câncer numa cama, mas a gente não ouve uma palavra de reclamação do rapaz. Por quê? Porque sabia e porque tinha a presença de Deus. E a presença de Deus por si só é a maior alegria. Glória a Deus. Ninguém pode roubar essa alegria. É o que Jesus diz: é minha e eu dou e eu a tomo, torno a tomá-la. A alegria é minha e pronto. Não, mas você está doente, não importa. Eu sou alegre. Daí vem a gratidão por tudo. Existe crentes que são ingratos, até cristãos. Porque eles estão enfermos espiritualmente. Eles não estão bem. Uma pessoa que está bem com Deus, irmãos, ela não reclama de nada. Essa é a regra. Ela não fica apontando o dedo para os outros. Uma pessoa que está bem com Deus, que Deus está com ele ali, se ele tiver que apontar, ele aponta para si mesmo. Porque ele é parte desse corpo, ele é responsável. Então, se o corpo não está indo bem e ele é parte do corpo, ele é responsável. Então ele não tem que apontar para ninguém. Ele não tem que reclamar e questionar. E sabendo que tem tudo porque Deus está com ele, ele percebe que a vida é cheia de percalço. Todos nós sabemos que esta vida é cheia de desafio, e a gente atravessa um deserto e de repente pega uma planície verdejante, com refrigério, águas, fontes de águas e tudo mais, mas a gente está certo que quando atravessar essa planície vem mais deserto. E qual o problema? Vamos continuar caminhando, pode vir deserto à vontade, não importa. Os filhos de Israel andaram 40 anos no deserto. Então, o crente precisa ter certeza de que problemas não faz diferença, não vai tirar a alegria que ele já tem. Agora, eu estava andando numa planície, eu estava andando num caminho cheio de flores, muita alimentação, muita sombra, muitos frutos. Agora, porque entrei no deserto, começo a reclamar e colocar a culpa em A e B. Falta de Deus. A presença de Deus, ela nos dá condições para a gente viver essa vida abundante sem reclamar ou murmurar de qualquer coisa. Saíram 600 mil judeus de 20 anos para cima de Israel e chegaram apenas 2. 599.998 morreram na estrada. Por quê? Porque a Bíblia diz: porque murmuravam, reclamavam. Então, será que não vai morrendo muita gente nessa caminhada também? E gente que conhece Deus, que ouve falar de Deus, que está seguindo a comitiva. Então, irmão, se existe pecado exagerado, é o pecado de reclamar e murmurar. É melhor morder a língua. Pastor, a gratidão revela a nossa dependência para com Deus, né? A pessoa ingrata, ela não depende de Deus, mas o grato. E às vezes a situação é tão apertada. Teve um missionário, irmão, que ele foi cuidar de missões, ainda novo, e no primeiro mês o salário dele não veio. No segundo não veio. Ele falou: meu Deus, cara, já está acabando, não tem mais o que comer. Terceiro não veio. E aí ele reclama: mas que pastor que não manda, o pastor não cuida da gente, o que está acontecendo e tal. E aí no quarto mês ele falou: bom, vou embora, mudar, agora não aguento mais. E foi. Mas ele foi visitar um missionário antigo, uma outra cidadezinha. Quando ele chega na casa, bem na sala estava assim um quadro: experimente agradecer. Quando ele foi conversar com
o missionário falou, você leu um quadro que estava na sala? Ele falou, li. Ele falou, você fez isso? Ele falou, rapaz, é tanta luta que eu não me lembrei. Ele falou, então eu não tenho nada para lhe dizer. Volte para casa e agradeça. Quando ele voltou para casa, veio os 4 salários, estavam presos no banco ali, não tinha nada a ver com o pastor, era a prova de Deus para ensinar. É preciso experimentar, agradecer. Deus abençoe. Pastor, Efésios 5:20 diz assim para nós, dando sempre graças por todas as coisas a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Meu irmão, seja grato, estamos findando o ano, né, nossa penúltima lição, né, experimente, como disse aqui nosso pastor Eliseu, experimente ser grato, experimente agradecer, e você vai ver quão maravilhoso é quando entendemos o poder da gratidão, o poder da dependência em Cristo. A nossa vida nunca mais será a mesma, porque a gratidão, ela nos traz, né, a lembrar da dependência nossa em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um abraço todo especial aos nossos amados internautas, ouvintes, né? Um abraço à irmã Maria Lopes de Minas Gerais, um abraço a nosso irmão aqui, que dá aqui para nós a paz do Senhor, nosso querido irmão Matos Nascimento. Ele falou bem assim, nós, primo, é o Zaqueu aqui, um abraço, irmão Zaqueu, para você, querido. Era a irmã Lúcia, Novo Paraíso, a irmã Judite Freitas, né? Ela pediu aqui, mande o link da Rádio Web, me perdoe, irmã, já estaremos aqui enviando para a irmã esse link, tá bom? É que nós estamos aqui tão, né, empolgados nesse programa tão abençoado por Deus. Um abraço, Manuel Soares 69, José Carlos de Carvalho. Deus em Cristo vos abençoe, irmão Roseli, irmã Josias Leite, que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente. E quero aqui agradecer a nossos amados irmãos pela presença mais uma vez conosco. Vou deixar... Roseli é irmã do Oséias. Irmã Roseli, irmã do Oséias. Irmã Roseli, olha, de Apuí, que bênção, um abraço, irmã Roseli, que Deus em Cristo te abençoe grandemente, e a você da Rádio Suprema Mix também fica o nosso carinho, a nossa gratidão pela sua vida, pela sua companhia, né, durante este ano, aos domingos pela manhã, das 6 da manhã até as 7h30, que Deus em Cristo te abençoe, a você da Rádio Suprema Mix, fiquem todos na gloriosa paz do Senhor também,